a igreja, tanto a igreja católica quanto as igrejas protestantes ou evangélicas de emoção, de culto pentecostal, precisavam muito mais do Velho Testamento. Por quê? A igreja católica, porque ela é um sincretismo de muitas coisas, mas entre as coisas que ela tomou como sincréticas e incorporou dentro do seu culto, estão os ritos do sacerdócio judaico do Velho Testamento, do qual ela tirou apenas a imolação de animais, mas até mesmo nesse sentido, o pão como hóstia que vira o corpo de Cristo durante a Eucaristia e o vinho que se transforma no sangue de Cristo, conforme o dogma católico, reproduz a ideia do sacrifício, de modo que o Velho Testamento era utilíssimo à Igreja Católica por causa de todo o processional litúrgico e de ritos e de sacrifícios. Então, para quem não pregava a palavra como a Igreja Católica não fazia, ela nem pregava e nem deixava o povo ler, ela só oferecia o rito do sacrifício da missa. Então, o Velho Testamento era útil a ela, porque supostamente isso vinha da Bíblia, do que ela queria que da Bíblia viesse. Porque da mesma Bíblia no Velho Testamento também se dizia: não farás para ti imagens de escultura, mas essa é uma coisa que ela selecionava, deixava do lado de fora. E os cultos de emoção e de barganha com Deus, como os neopentecostais, os pentecostais e o protestantismo de barganha, a igreja evangélica de barganha, como a gente disse no início, precisa do Velho Testamento, porque lá ela encontra aquele amparo do tipo: ó Deus, se tu me abençoares assim, eu farei isso por ti. Ó Deus, se tu me deres isto, eu prometo que não farei aquilo. Que é uma coisa da primitividade da fé. Eu tenho filhos adultos, que se chegassem hoje para mim dizendo: papai, se você fizer isso por mim, eu prometo que eu não farei aquilo, eu ia dizer: olha, você já é um homem, mas está precisando apanhar. Porque isso era compreensível quando eram pequenos. Mas dado ao tempo decorrido, dadas as revelações de vida que tiveram, dadas as plenitudes de compreensão que alcançaram, já não tem cabimento. Então era uma coisa que cabia em Jacó, mas não cabe em Paulo. E sinceramente, Jacó foi salvo pela graça de Deus, é um homem que eu vou encontrar, meu irmão, na graça, mas entre a consciência e o entendimento de Jacó sobre Deus e a vida, e a consciência e o entendimento de Paulo sobre Deus e a vida, me desculpe, Jacó é uma criança do jardim da infância, cheio de barganhas, não me serve, é meu irmão, mas de um tempo de uma primitividade da qual eu passei em Cristo. Ele vivia do que não era ainda, do que não tinha vindo. Ele vivia de esperanças que se simbolizavam e se materializavam em alguns elementos que apontavam o que viria. Mas depois que aquilo que era apontado como um dia a ser aguardado veio e se encarnou e disse que está tudo consumado nele, qualquer tentativa de retroação é como quem escolhe voltar para um estado de imbecilização, de apequenamento do entendimento. Porque é óbvio que Abraão viu os dias de Cristo e se alegrou e se regozijou. Mas o entendimento que Abraão tinha sobre Cristo não dá para comparar com o entendimento histórico que Paulo teve acerca de Cristo. Então, todos os que antes foram salvos o foram em Cristo, antes da encarnação, em qualquer lugar da terra. Não há salvação sem Cristo, seja ele conhecido ou desconhecido. Mas depois que ele se encarnou, eu não troco o entendimento que nele eu possa ter e que no Evangelho eu alcanço, pelo melhor da compreensão e do entendimento espiritual de quem quer que tenha vindo antes. Eu não troco a possibilidade de compreensão que eu tenha do Evangelho hoje pela que Isaías teve do proto-evangelho, porque ele profetizou 800 anos antes de Jesus se encarnar. Eu prego o Cristo encarnado.
Ele profetizava a esperança da encarnação. Então, quem é que está em vantagem para discernir e compreender historicamente o significado das coisas? É Jacó na antiguidade, é Moisés lá no deserto de Midian peregrinando com o povo, depois de ter passado a vida educado na corte egípcia, com todas as perversões da corte egípcia, e 1300 anos antes de Jesus, ou aquele que, após a manhã da ressurreição, compreendeu o significado do verdadeiro êxodo, que não tira você das garras de Faraó e nem do Egito, mas liberta você das garras da morte, do diabo, do inferno, da religião, até da lei de Moisés. Então quem é que alcançou entendimento maior? Então por que eu vou voltar para a primitividade das coisas se eu já nasci para além da primitividade delas? Isso é que é começar no espírito e se aperfeiçoar na carne. Essa é a grande angústia de Paulo, quando ele diz, olha, a sensação que me dá é que eu estou correndo em vão, porque quanto mais eu anuncio o que já é e digo o que deixou de ser, mais vocês vão se tornando discípulos de uma coisa no meio. Vocês querem ficar com o que já é mais o que deixou de ser. Aí vocês estão anulando uma coisa pela outra, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando você lê a carta aos Hebreus, qual é a angústia? Se não essa. Pessoas que tinham entendido supostamente que em Jesus tudo tinha ganho a sua completude, estavam agora querendo fazer termos de conciliação com as coisas que não eram, que eram apenas válidas enquanto aquele que viria não tinha vindo. Mas depois que aquele que veio chegou e se encarnou, o que o anunciava como sombra perdeu seu significado diante da concreção, da materialização, da encarnação, da concretude daquele que antes era uma promessa e agora é um fato da história. O testemunho é que, de fato, em Cristo, a graça e a verdade se encontraram e se beijaram. E, de fato, Deus se encarnou em Cristo. E tudo mais para trás só tem validade se reforçar o significado do que Jesus ensinou, com a clareza do que Jesus ensinou. Mas se obscurecer, se relativizar, ou se quiser tornar-se um apêndice forçado do que em Jesus já elimina tudo que antes era apenas simbolização, porque em Jesus tudo virou plenitude, a tentativa de agregar essas coisas de novo com o mesmo peso é trabalhar contra a encarnação, é trabalhar contra o próprio Evangelho, de modo que, nesse sentido, toda hora eu vejo o Velho Testamento sendo usado para desconstruir o Novo. Toda hora eu vejo o Velho Testamento sendo usado para minimizar as implicações do alcance da salvação, da libertação, da graça e do significado de Jesus para o indivíduo e para a humanidade como um todo. E o que o Novo Testamento denuncia como pecado. Como pecado também, sendo minimizado pelo Velho, porque no Velho Testamento, apesar de que a gente não pode acusar o Velho Testamento disso, porque todos esses homens que de fato andaram com Deus tiveram interioridade, sem interioridade ninguém anda com Deus, mas a consciência do Velho Testamento era de uma interioridade que só se expressava através de ações. O Velho Testamento carece de psicologia. Ele é extremamente comportamental. Isso. E quando você chega e vê em Jesus uma psicologia sendo introduzida mais profunda do que a lei, por exemplo, Senhor, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos manda que tais pessoas ou mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes, Jesus diz, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Então, pelos critérios do Velho Testamento, aí, né? o adulto era o cara que tinha praticado o adultério e tinha sido apanhado em flagrante adultério.
Isso do ponto de vista da punição social dele. Um apedrejamento que receberia. Em Jesus, não tem pedra, porque sempre tem pedra. E não é da mão dos outros me julgando, é da minha consciência. E ele reforça o significado da consciência. Se não surgir uma consciência dentro dessa mulher, vocês vão fazer só uma montanha de pedras. E vocês vão virar estátuas de pedra enquanto a apedrejarem. Porque quem com ferro fere será ferido, e quem com pedra pedrado ficará. Vai virar pedra também. Então, no Velho Testamento, o processo, conquanto houvesse interioridade, era de uma expressão muito mais de valores que se expressavam para o lado de fora, porque a primitividade da sociedade era assim. A gente tem que sempre lembrar que Jesus se encarna depois dos gregos terem expandido a consciência humana extraordinariamente em relação à filosofia e à pré-psicologia que os gregos trouxeram. O mundo não só tinha as estradas romanas para que se viajasse pelo mundo de então, mas tinha uma evolução, um salto qualitativo de consciência que os gregos tinham dado na interiorização, como nunca antes na história humana. Então, a revelação acontece não apenas no ambiente imediato do judaísmo, ela leva em consideração o ambiente da universalidade, porque a vontade de Deus não era falar aramaico com quem falava aramaico, ou hebraico com quem falava hebraico, era se comunicar com o mundo inteiro, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e fazendo de nós, que agora cremos, ministros dessa reconciliação, rogando nós aos homens de todo o mundo, em todas as línguas, em todos os povos, que se arrependam, porque Deus em Cristo não imputou a nenhum homem a sua iniquidade, antes convida todos a se reconciliarem com Ele, apesar de que Ele já determinou um dia pelo qual Ele haverá de julgar o mundo inteiro, também em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que eu tenho que levar, que todos nós temos que levar. O que passar disso, sinceramente, está trabalhando contra o Evangelho. Ainda que seja usando o Velho Testamento, a questão não é ser bíblico, a questão é ser, de fato, discípulo de Jesus. A minha biblicidade só faz sentido se ela for fundada na encarnação de Jesus e no ensino do Evangelho. Porque o biblicismo que existe por aí, em geral, é contra o Evangelho. É um cara que quer fazer uma sistematização da Bíblia toda, aproveitar tudo até o que já caiu em obsolescência. Ele se torna um cultuador do livro Bíblia Sagrada, e enquanto isso ele usa a Bíblia, sem querer ou inconscientemente, para destruir aquilo pelo que Jesus morreu, ou trabalhar para reforçar aquilo contra o que Jesus existiu, embora aquilo fosse praticado em nome de Javé, em nome de Deus.